Bom, vou aproveitar para dar algumas orientações aí antes da gente iniciar. As perguntas e respostas podem ser colocadas nessa ferramenta que fica nesse botãozinho que fica do lado direito, que tem um triângulo, um quadradinho, uma bolinha. Aí você tem ali uma opção que é perguntas e respostas. Ali você pode fazer a sua pergunta e a gente vai responder. Normalmente a gente responde as perguntas mais no final do evento para juntar, porque às vezes tem perguntas repetidas, né? Então a gente responde no final. Mas se for alguma coisa muito pertinente na hora, a gente abre uma exceção também. Como eu comentei, o evento é gravado, vocês vão ter acesso depois à gravação. Ainda tem gente chegando aqui. Mas acho que já dá para a gente começar, pelo menos fazendo a apresentação aí dos participantes, né? Eu sou o Vitor, sou gerente de marketing da Key Network. Hoje temos aqui comigo o Jorge Luiz, que é responsável aí pela área técnica da QI hoje. Temos o Marcos Barcelos, que é do Google, né? Está aqui com a gente também, ele é Collaboration and Productivity Specialist, especialista em colaboração e produtividade. E o nosso convidado especial de hoje, o nosso cliente, é o Fábio Alberti, que é Head de Tecnologia do Queires. Está aqui com a gente também. Fazendo essa pequena introdução, eu já passo a palavra para todos falarem, né? Eu ia te pedir, Jorge, para colocar a apresentação aí na tela, para só fazer uma apresentação rápida aqui da QI e depois a gente já segue com a pauta do dia, propriamente dita. Então, o tema de hoje é superando os desafios da LGPD com o Google Workspace. A LGPD, né, como a maioria das pessoas deve saber, é a Lei Geral de Proteção de Dados, e o que a gente vai abordar hoje são as principais funcionalidades e, enfim, como que o Google Workspace ajuda a cumprir os requisitos, os artigos da LGPD, né? Então, o Workspace, ele é um ambiente de comunicação e colaboração, mas ele tem muitas funcionalidades avançadas de segurança que permitem com que tudo que transita ali nessa plataforma, né, do Google, você realmente tenha a capacidade de rastrear, recuperar, evitar vazamento de dados, uma série de coisas que você pode fazer usando, que para quem usa a plataforma. A gente tem aqui, inclusive, alguns clientes, né, ou clientes que até, já havia pessoas aqui que já foram nossos clientes e foram para outra empresa também, isso é legal. E temos o Fábio, que vai contar um pouquinho da trajetória dele, desde antes dele ter o Workspace, depois, quando ele veio, eu chamava G Suite ainda, né, até o ano passado, aí no ano passado mudou o nome para Workspace, e esse ano ele fez um upgrade para a versão Enterprise, que seria a versão top do Workspace, e ele vai contar para a gente quais foram os motivadores, né,
o que levou ele a fazer essa transição? Primeiro, para o Workspace, e depois de fazer o upgrade para a versão mais top, justamente para cobrir algumas demandas que ele tinha na empresa dele, que é o Queires, que é um grande varejista aqui do Sul. Pode ser que tenham pessoas de outros estados presentes hoje, não conheço a marca, mas é uma marca muito grande. Ele vai contar para a gente o tamanho do Queires, enfim, como é que o Queires se posiciona hoje no mercado varejista aqui do Sul, principalmente. Os temas principais de hoje são auditoria e controle de acesso aos dados corporativos, implementação das políticas de segurança e compliance, e como evitar vazamento de dados, né? Então, são esses temas que a gente vai abordar hoje. Eu vou passar a palavra primeiro para o Barcelos, para ele dar uma visão geral do Google sobre esses temas do dia, e também como é que ele enxerga o Workspace e o próprio Google auxiliando as empresas nessa missão aí de manter os dados seguros. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo de vocês aqui na palestra. Vocês devem estar olhando para mim e falar assim, você deve estar no Polo Norte, né, com esse casaco aí. Eu estava falando um pouquinho antes com o Vitor, falou assim, tá fazendo frio aí? Eu falei, tá. E aí, no sul, falou, não, aqui tá até um solzinho. Eu falei, não, aqui tá uma neblina em São Paulo e tá um frio forte. Então, parece até que eu tô, vamos dizer, estou em Londres, alguma coisa assim, com um casaco tão grosso assim. Mas vamos lá. O tema em si, LGPD e até mesmo segurança da informação. Esse é um tema muito sensível para o Google, ou seja, a Google como um todo leva muito a sério a segurança da informação, antes mesmo da LGPD, até mesmo porque temos que seguir o quê? Ser compliance com qualquer regulamentação que você tenha no mercado. Se você é do ramo de saúde, você tem certificados específicos. A Google tem que seguir esse certificado, senão não pode comercializar. E vários outros. Eu até brinco. A missão, o pessoal fala assim, a missão da Google é organizar a informação do mundo. Perfeito, mas a primeira missão interna nossa é que ofertar produtos que sejam realmente seguros. Porque a gente está lidando com a informação do cliente, com a informação do usuário. E isso pertence somente ao usuário, a não ser que ele queira compartilhar com alguém. Mas aí é ele compartilhando, não a Google compartilhando, vendendo informações. Isso não tem. Então, a gente é uma empresa que, primeiro ponto, segurança, em todos os produtos. Porque eu brinco, o dia que não tiver segurança, você não vai usar Google Maps, Waze, YouTube, fazer busca no Google, acabou, você não faz mais nada, não vai usar celular Android, não utiliza mais nenhum produto. Então, a LGPD veio realmente para ajudar até mesmo nessa segurança que não só a Google tem e pensa, mas a maioria das empresas, ou seja, eu tenho um cadastro de clientes. Eu vou compartilhar isso com o mercado? Não, a informação sensível é do meu cliente, eu não vou compartilhar. E até mesmo informações sensíveis da própria empresa, seja faturamento e tudo mais, o presidente fazendo as lives internas, falando. Então, ou seja, esse é um tema muito importante. E a gente tem que saber até mesmo como rastrear, isso é interessante. Legal. Só seguindo aqui com a nossa apresentação, Jorge, se você pudesse passar aí o slide que está na tua mão. Hoje eu acabei pulando, mas não vou pular mais essa parte, explicando quem é a QI Network. Pode ser que tenha algumas pessoas que nunca ouviram falar da QI. A QI é especialista em facilitar a inovação na nuvem. A gente atua nisso com 3 pilares principais, que são pessoas, processos e tecnologia, e a gente já implementou projetos em mais de 1.000 clientes, né, e a gente atua em 3 vertentes hoje, 3 especialidades, né, que são produtividade e segurança, que engloba justamente toda a consultoria que precede a implementação do Workspace, mais a própria implementação e também um pós-implementação. Na verdade, a gente atua em todo esse ciclo, né, desde a análise inicial, do mapeamento técnico necessário para fazer essa transição para o Workspace. A gente ajuda a implementar, treinar as pessoas, capacitar as pessoas e também faz um pós-venda, dá suporte, enfim, a gente apoia em desenvolvimentos adicionais, se for o caso, do Workspace também. A gente atua também em modernização de infra e inteligência de dados no Google Cloud Platform. Então, a gente também faz tanto a análise, mapeamento técnico
das necessidades das empresas de migração para a nuvem e também de otimização das nuvens existentes, né? Eventualmente acontece de ter algumas empresas que já estão usando nuvem e estão precisando otimizar, enfim, melhorar ou o desempenho, ou normalmente custos também, né? Às vezes estão gastando demais, seja com o Google Cloud ou até em outra nuvem, e a gente pode, enfim, fazer um mapeamento e essa transição para o Google Cloud e deixar esse ambiente ou esses ambientes otimizados. E, por fim, a gente trabalha com inteligência de dados, que basicamente saber utilizar e consolidar bancos de dados e visualização de dados para tomada de decisão. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes, e como eu tinha comentado antes, já atuamos em mais de 1.000 projetos, que tem alguns, né, bem poucos, na verdade, a gente selecionou alguns logotipos que são nossos clientes, mas já atuamos em mais de 1.000 projetos. A QI está fazendo, esse ano, vai fazer 10 anos, né, então é uma data importante para a gente trabalha desde o início com o Google, né, inicialmente a gente trabalhava só com o antigo Google Apps, depois a gente foi evoluindo, e hoje a gente trabalha com o Google Cloud, prestando todo esse suporte aí, tanto na pré-venda, quanto na implantação, quanto no pós-venda também. Então, seguindo os temas de hoje, são auditoria e controle de acesso a dados corporativos, implementação de políticas de segurança e compliance, e como evitar vazamento de dados sensíveis. Antes de fazer a apresentação propriamente dita, a gente vai dar a palavra agora para o Fábio, que é nosso convidado, né? Ele é Head de Tecnologia do Queires, que é uma grande rede varejista aqui do Sul. Obrigado pela presença, Fábio. Fica com você a palavra para fazer sua apresentação. Opa, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui em compartilhar um pouco da experiência que eu tive aí com o GCP e com o Google, né? Com a Google. Né? Como foi falado, meu nome é Fábio Alberti. Eu sou responsável pela parte de tecnologia do Queires, né? Eu trabalho no Calab, que é o laboratório de inovação. Então, nos últimos anos, nós criamos um laboratório de inovação onde criamos produtos de forma inovadora e que nos auxiliam na missão do Queires, que é fornecer uma boa experiência para o nosso cliente, né? Para quem não conhece, o Queires é uma rede varejista, está presente em 120 lojas espalhadas pelo litoral do estado de Santa Catarina e até Lages, mais ou menos, né? E expandindo cada vez mais. E o viés do Queires, além mesmo de fornecer uma boa experiência para o nosso cliente, é fornecer segurança em todo o processo. Isso faz parte da responsabilidade de fornecer um bom serviço para o nosso cliente, né? E pensando nisso, né, não poderia ser diferente optarmos por utilizar uma boa plataforma, uma plataforma que atende aos nossos requisitos, né? Legal. Isso aí. Há quanto tempo que o Queires mudou e passou a usar, na época chamava G Suite, mas hoje atualmente é o Workspace? Sim, nós estamos há basicamente 3 anos trabalhando com o G Suite. Sim. Depois migrando, faz 6 meses que migramos aí para o Workspace. Show. E assim, quais eram as principais dificuldades que vocês tinham em relação à questão de segurança antes do G Suite, antes do Workspace, e como é que essas necessidades foram atendidas depois que vocês passaram a utilizar a plataforma? Bom, assim, nós utilizávamos uma plataforma de mercado tradicional, um servidor de e-mail, né, basicamente. Uhum. Era a plataforma que eu acredito que não dá nem para comparar uma coisa com a outra, na verdade, né? Sim. São coisas totalmente diferentes, né? Não consigo nem comparar, mas era o que a gente utilizava, né? E assim, era uma luta constante contra bugs, contra possíveis invasões,
perda de dados, perda de informação. Então, nós dedicávamos muito tempo, um tempo que realmente é precioso para profissionais, né, em resolver problemas que nós acreditávamos que não eram dessas plataformas. Então, esse foi o grande motivo de migrar para uma infraestrutura como o G Suite na época, né? Sim, legal. E aí, depois agora, recentemente, vocês fizeram um upgrade para o Workspace Enterprise, né, buscando mais as funcionalidades de segurança mesmo, né? Exatamente. Aí, realmente, eu não diria que foi pela LGPD, certo? Mas eu diria que foi um processo natural entre a plataforma G Suite, que tinha um escopo de serviço, né? E o Workspace, que nos traz muitas coisas a mais, né? Que eu poderia destacar, assim, sistemas de controle de acesso, que são bem interessantes, né? E o DLP, né, que é na minha opinião, foi o que me levou a optar pela plataforma, correto? Em termos de prevenção de dados, né? Legal. De perda de dados. E a QI te ajudou como nisso, né? Principalmente nessa última transição, porque a primeira já tem um tempo, né? Já estava em produção, né? Mas essa última transição de ir para o Workspace na versão Enterprise, quais foram as principais atuações aí? Onde que a QI te ajudou mais? Olha, eu digo assim que foi até surpreendente, tá? Foi até surpreendente. Nós ficamos realmente abismados assim, com a dedicação que ocorreu, né? Nós basicamente definimos um escopo de ação que a gente precisava. Aqui eu não estou fazendo log nenhum, não é esse o objetivo. É realmente mostrar para que nós definimos um escopo, discutimos esse escopo. Aqui ela foi lá e disse assim, não, vamos fazer isso por aquilo, né? Então nós conseguimos alcançar o escopo que nós desejávamos, a forma que nós pensávamos antes mesmo do processo de contratação e alcançamos dessa forma, né? Que fizemos reuniões, fizemos planejamentos, preenchemos formulários para poder alinhar bem aquilo que é o que se deseja, né? Que é algo que foi planejado e esteja realmente em execução, né? A gente tem, só para explicar para todo mundo que está assistindo, né, que a gente tem um processo no qual a gente faz análise e orientação para tentar entender qual a necessidade da empresa, do cliente, né? Nossos clientes são empresas, então elas têm necessidades muito variadas, né? Às vezes chega uma necessidade da área de TI, tem outras necessidades de outras áreas. Então, todo esse estudo inicial, que acontece antes mesmo da gente implementar qualquer coisa, a gente chama de análise e orientação, depois a gente faz o que a gente chama de mapeamento técnico, que é para entender realmente qual a situação técnica, seja numa implantação de Workspace, seja numa implantação de infraestrutura em nuvem no GCP, a gente vai fazer um mapeamento técnico para conseguir entender, né, como é que está a situação da empresa e até auxiliar a empresa a tomada de decisão de quais são os melhores caminhos, né, para fazer a migração, ou a otimização, ou o upgrade. Mesmo o upgrade, você às vezes precisa, né, saber, poxa, por que eu vou fazer o upgrade? Porque vai te acrescentar isso te atende nisso. Então, a gente vai ter feito esse mapeamento, a gente faz uma série de perguntas e entrevistas para poder fazer esse mapeamento técnico antes mesmo de fazer qualquer implementação prática. E aí, isso aqui foi... Sim, desculpa, pode falar. Não, é que isso foi muito legal, né, porque nós tínhamos uma percepção diferente da mesma coisa, entendem? Então, nós tínhamos uma ideia do que a gente queria e nós também tínhamos uma ideia de como chegar naquele negócio. Mas aí, essas reuniões acabaram nos mostrando, não, tu vai chegar aqui, mas por esse caminho, que é um caminho que te dá muito mais visão, muito mais... Isso aí foi excepcional, cara. A ideia é essa, é prestar essa consultoria mesmo inicial, né, que obviamente, dependendo do projeto, pode até ser isenta de custos, né, justamente para auxiliar o cliente a tomada de decisão, porque aqui é um parceiro Premier, Google Cloud, né, então a gente
conhece bem a fundo as plataformas, né? Então, mas nem sempre a empresa, cliente, precisa de usar tudo que a plataforma fornece, né? Seja no Workspace, seja no GCP. Então, às vezes, fica um pouco difícil de conseguir entender como é que isso vai me ajudar na prática, né? A atender minhas demandas internas, que normalmente não são só da área de TI, né? As demandas vêm de outras áreas, né? Não posso mais perder e-mail, não pode ter invasão, não pode isso, enfim, uma série de coisas que podem acontecer, ou perder dados e tudo mais, que vem de outras áreas, não vem só da TI, não vem só da cabeça da TI, e a gente ajuda a mapear esse todo, vamos dizer assim, e em seguida implementar, que aí a gente também fez para o Fábio, né, a implementação tanto da primeira versão do G Suite que ele usava, há 3 anos atrás, quanto agora no início do ano que a gente fez o upgrade para a versão do Workspace Enterprise dele. Principalmente por conta dessas novas features, né, Fábio, de controle de acesso, de DLP, né? O Vault, o DLP, né? O Vault também, né? Vocês não tinham Vault antes, né? Não tínhamos Vault. Esse era um problema também, né? Poder acessar logs de auditoria, né? Ver onde o dado está sendo utilizado, algo nesse sentido. Sim, isso a gente vai cobrir agora, né, quais são as features de controle de acesso, o Vault e tudo, o Jorge que vai cobrir isso agora. Só finalizando, a gente também teve uma participação aí no Case, né, Fábio, na questão de treinamento e capacitação do pessoal, né, para poder saber utilizar a ferramenta. Né? Exatamente, houve um treinamento e uma capacitação, né, da equipe, e a partir daí a gente consegue manipular e consegue controlar o sistema, né? Sim, e a gente presta suporte, né, então a gente está sempre aqui pronto para ajudar, enfim, a dar suporte, tanto de orientações, quanto eventuais problemas ou dificuldades, ou desenvolvimentos adicionais, né, caso precise fazer integrações e tudo mais, a gente também faz esse trabalho no pós-venda, vamos dizer assim, né. Exatamente. Então, aí, passando agora um pouquinho para os temas principais, eu já comentei, né, que são auditoria e controle de acesso, implementação de política de segurança e como evitar vazamento de dados. E aí o Jorge vai fazer uma explanação mostrando, assim, as principais funcionalidades de segurança que a gente identifica e que podem ser implementadas para os nossos clientes, né, e vai também fazer um link aí de como é que isso atende, especialmente a LGPD, mas, de modo geral, as necessidades de compliance das empresas, porque a LGPD é só uma lei. Agora, na verdade, a necessidade de manter a segurança de dados sempre teve aí, né? Então, toda empresa tem essa necessidade de manter a segurança de dados, evitar vazamento, implementar políticas de segurança, garantir com que os dados estejam bem guardados e não vazem, né, principalmente. Mas também que não sejam mal utilizados e etc. Então, Jorge, agora, a partir de agora, Jorge, pode iniciar a tua apresentação. Perfeito. Pessoal, muito boa tarde a todos que estão aqui hoje. Eu sou Jorge Oliveira, para quem não me conhece ainda. Eu sou especialista em Workspace, GCP. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse mundo mais técnico. Eu sou uma pessoa bem técnica, e vou tentar facilitar os recursos de segurança. A gente vai ver uns recursos bem voltados à segurança, e também tentar ser um facilitador aqui em LGPD. Assim como vocês devem estar passando por isso, a gente também está passando pelo processo de LGPD, e pensamos em compartilhar então um pouquinho do que o Workspace pode auxiliar nesse quesito de compliance aí, tá bom? Bem, vamos lá. Eu vou falar de, basicamente, 4 itens aqui mega importantes, né, que é o Vault. O Vault é um sistema de, basicamente, controle e descoberta de informações no Workspace, né, como eu brinco aqui com o pessoal, não ter o Vault é a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e não ter o airbag, né. Você pode, o Workspace, ele realmente é uma Ferrari, mas sem o airbag, para manter toda aquela segurança, a gente, sem o Vault, seria o mesmo cenário, né? Bem, o que é o Vault? Ele é uma ferramenta de discovery e retenção, né? Ele faz toda a descoberta de informações, e-mail, chat,
Drive, os conteúdos que ficam restritos dentro do Drive, né, as videoconferências, igual essa que o Victor está fazendo, todos esses objetos são salvos dentro do Vault. Em caso de uma exclusão acidental, ou você obter essa informação sem a necessidade de contactar um usuário objetivamente, sempre é utilizado em cima do Vault, então por isso esse nome Vault, né? E sem necessidade de fazer backup, né? Você não tem que estar fazendo backup, isso aí está automaticamente salvo, todos os documentos, as conversas, e-mails, videoconferência, está sendo salvo nesse momento, né? Tudo salvo, sem você se preocupar com a exclusão acidental, ilícita, o que você tenha de exclusão por parte usual mesmo, né? Então, o Vault, além de ter toda essa retenção de conteúdo e a descoberta, você tem a grande facilidade de não se preocupar com espaços no Vault. Então, exemplo, se você ativar o Vault hoje, daqui 10 anos quiser procurar um dado que já foi excluído há 10 anos atrás, não tem problema, é só entrar dentro dele e obter essa informação novamente, né? E uma diferença que eu vejo tecnicamente de todos os sistemas que prometem esses arquivamentos e retenções e descoberta é o Big Data do Vault. Então, por exemplo, se você tem um sistema de retenção em grande escala hoje, né, rodando em toda a sua infraestrutura, em todos os seus dados, no mesmo porte de obter todas as informações, o grande problema desse sistema lá na ponta é na hora de obter uma pequena fração de dados, uma descoberta, porque ele vai processar todos os seus dados gerais. Então, se você tem petabyte, hexabyte guardado e você está fazendo uma descoberta eletrônica disso, isso vai levar horas. Então, no Vault, isso é segundos, né? Se você fizer uma análise de informações em petabytes, em poucos segundos, 2, 3 segundos, você tem uma resposta. Essa é a grande diferença do Vault, né, com qualquer concorrente de mercado também. Então, te ajuda a ter um SLO e um SLA muito rápido de obter a informação novamente, né. Aqui eu vou falar um pouquinho dos tópicos rapidamente nele, né, como eu disse, ele garante toda a preservação dos dados do workspace. Você pode exportar esses dados, te ajuda então a obter um export, caso você não queira só analisar, mas também compartilhar esse dado. Imagina que você precisa fazer uma auditoria, exportar essa informação e mandar para um setor jurídico, compartilhar com setores terceiros ou empresas terceiras. Então é muito fácil, rápido acontecer isso. E o Vault, ele tem o famoso auditor do auditor, né? Os acessos no Vault, além de serem granulares, tem uma opção de sempre saber o que está acontecendo dentro do Vault. Então, você tem um nível de auditoria em que uma pessoa possa fazer toda a auditoria e controle no Vault, preservação, e um auditor dessa pessoa, que só está entendendo o que está acontecendo com essa equipe ou com essa pessoa que está investigando as informações no Vault, tá? O legal, e o Vault, eu queria fazer um comentário, Jorge, que assim, o mais legal do Vault, é claro, que pode exportar os arquivos para análise em outros ambientes, mas o mais legal é que dá para fazer análise ali direto, né? Você pode fazer buscas ali direto sobre documentos, conversas, e-mails, enfim, diretamente no Vault. Você não tem que ter feito um backup para fazer um restore que você não sabe se vai funcionar. Não tem isso, né? É ao vivo ali, entendeu? Então, você tem realmente tudo que está acontecendo dentro do ambiente Workspace, automaticamente está salvo e rastreável e recuperável pelo próprio Vault. No próprio Vault. A grande opção do Vault também que eu acho é que a gente não precisa exportar nada, né? Você pode acessar e analisar tudo diretamente pela interface do Vault, né? E pensando, então, em LGPD, como eu digo, o Vault, ele se encaixa em vários artigos na LGPD que vocês derem uma olhadinha, né? Tem lá, por exemplo, o artigo 18, que ele vai falar sobre as opções de um solicitante poder pedir os dados, né? Os dados que ele já trocou com a sua organização. Quem que vai fazer isso rapidinho, né? O Vault, artigo 19, que é possível fazer a exportação de modo simplificado para poder compartilhar. E o artigo mais específico na lei, que é o 46, que ele fala para você poder ter ferramentas e controles técnicos de segurança para
poder atender no caso de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perca, alteração de dados. Então, o Vault ele te ajuda em várias situações aí com a LGPD também, né? Principalmente para quem tem todo workspace. ambiente... Desculpa, pode continuar. Para quem tem workspace, é o que eu disse, é o airbag aqui que a gente vai precisar trabalhar, né? Lembrando, só para deixar claro, né, que todo o ambiente workspace ele funciona na nuvem do Google, obviamente com todas as camadas de segurança que o Google já tem, né, o Marcelo falou um pouquinho, depois eu vou voltar a palavra para ele para falar um pouquinho de segurança também, mas isso também garante até itens, assim, de segurança física mesmo, né, porque nem sempre o problema de segurança pode ser virtual, pela internet, enfim, pode ser uma questão física mesmo, né, pegou fogo no data center, isso acontece. Aconteceu já a empresa até bem grande. Então, perde os dados, e aí, como é que fica? Então, quando você está realmente na nuvem, a chance disso acontecer é zero, praticamente, né? Então, de ter perda de dados de larga escala dessa forma. Então, isso é bacana, e como a gente viu, o Vault atende vários itens, vários artigos aí da LGPD, somente com essas funcionalidades, que para quem usa são básicas, né, para que depois que a gente tem parece coisa simples, mas para quem não usa, não é, porque ter a recuperação de dados de forma eficiente, rápida, para quem não tem um ambiente sofisticado como o Workspace, é um desafio, né, é muito fácil você não conseguir ter controle do que está acontecendo no teu ambiente se você está com um conjunto de soluções que não é integrado e tudo mais, né? Então, realmente, acrescenta demais aí no trabalho do dia a dia, nas soluções, né? Evitando o trabalho no dia a dia, na verdade. Vamos lá, Jorge. Com certeza. E outra grande ferramenta que vem aí para nos ajudar é a própria central de segurança, né? A central de segurança, pessoal, ela é extremamente importante, é mega importante saber os recursos que estão lá dentro dela. E eu vou listar aqui, em um resumo bem prático, como funciona essa central de segurança, né? A central de segurança, ela primeiro tem o que a gente chama de saúde da segurança, que são insights, né? Os insights, a própria Google gera de modo de inteligência artificial. Ela faz um estudo sempre que você tem um workspace sobre o que precisaria ativar na sua plataforma para que você tenha mais segurança de usabilidade, né? Então tem um item chamado saúde e segurança. Ele sempre é atualizado, vamos dizer assim. Toda vez que o Google lança um novo produto, toda vez que o Google entende como estão seus recursos, essa saúde de segurança habilita novos insights para você habilitar. Né? Às vezes tem um recurso, tipo, ativa TLS, hoje é default, né? Mas ativa TLS, olha, tem os alertas ali para você dar uma olhada. Outro item bem importante, né, o painel de segurança, né, a central de segurança, ela tem um painel, um dashboard que você customiza para saber tudo o que está acontecendo de segurança dentro do seu workspace. Então, além de você ter os controles lá de mim, você vai ter um relatório que você mesmo vai criar e gerenciar, né, para que você saiba o que está acontecendo. Então, exemplo, ter um dashboard com um tráfego de entrada e saída de informações, né, se está entrando spam, que tipo de informação está entrando, se tem arquivo anômalos. Então, além de fazer investigações, você gera um dashboard dessas investigações. Aí você pode manter isso em supervisão, como a gente diz, né? E a ferramenta de investigação, né? Ela fica também dentro da central de segurança. A ferramenta de investigação é o que eu digo que é o mais alto nível de segurança e controle das informações no workspace, né? Exemplo, dentro dela é que a gente pode retirar um e-mail que não deveria ter sido entregue, retirar um compartilhamento que não deveria ter sido feito, investigar informações do Drive, da agenda, do chat, do e-mail. Então, além do Vault preservar todas essas informações, dentro da ferramenta de investigação, você investiga e toma uma ação. Então, esse é o poder realmente dessa ferramenta de investigação. Além de você investigar, tomar uma ação com base naquele conteúdo, né?
Legal. Esses painéis, eles te dão uma visão completa ali dos itens que você está querendo monitorar, não é isso, Jorge? Com certeza, né? Além de monitorar tudo isso, é muito importante a gente ter o controle, né? Ter o controle total das informações sem que a gente realmente precise solicitar ao usuário. Então, eu posso ter um nível muito maior, muito mais granular de administração com essa central de segurança, né? Só lembrando, assim, para quem não tem muita familiaridade com o Workspace, ele é um ambiente integrado, gerenciado, né, que permite a governança do que está acontecendo ali dentro. Por isso que a gente faz esse link com a LGPD, porque a LGPD vem com várias demandas que o Jorge está pontuando, e que se você tem ambientes soltos, né, tem um software de e-mail, tem um outro software de chat, tem um outro de videoconferência, tem um outro de escrever documento, aí manda documento por anexo, ou seja, você não tem uma forma de governança disso tudo, né? Fica muito difícil. Aí o que o pessoal faz, de modo geral? Faz backup. E backup é aquele negócio, né? Funciona, às vezes, muito bem para fazer o backup, para fazer o restore, nem sempre. Então, além da complexidade, obviamente, de ficar fazendo backup, restaurando, para achar alguma coisa, fica difícil, né? Ou para recuperar a informação que foi perdida, enfim, é difícil. E o Workspace é um ambiente integrado que o Google fornece, que implementa, obviamente, dá suporte, faz todo esse trabalho que eu comentei de pré-venda, implementação e pós-venda também, mas ele é um ambiente integrado que permite a governança. Isso é que é importante. Por isso é que também pode ter essas features que o Jorge está apresentando, que atendem às questões, as principais questões de segurança de dados em relação a tudo que transita na plataforma, né? Perfeito, perfeito. E concatenando um pouco de informação aqui também, né? Relatórios e alertas trabalham junto, né? Nessa parte de segurança. Eu falo que é muito importante ter os acessos a relatórios e alertas e saber administrá-los, saber auditá-los. O Google facilita isso para a gente. As informações, elas são claras, elas são precisas, elas são fáceis de serem achadas. E dentro do painel do Google, existe toda a parte de controle de informação, né? Então, a gente pode saber, por exemplo, uma planilha que trabalha totalmente em nuvem, você pode saber se essa planilha teve um download, né? Então, além de saber se teve um download, você pode colocar um alerta. Imagina que você pode, além de criar uma DLP, né, que é o bloqueio por uma ação, você saber criar um alerta que, se feito o download daquela planilha, manda um alerta para as pessoas determinadas na organização. Então, além dos relatórios, você também pode receber sempre alertas, né? E vai bem no que eu digo de LGPD, né? Te ajuda em muitos artigos ter essas ferramentas, né? No artigo 37, que é o que a gente estava lendo aqui, para o nosso caso também, que a lei solicita que seja salvo todos os registros de transações, né? E-mail, telefone, nome, fora os dados sensíveis. Então tá aqui bem em tela um dos itens que a gente está trabalhando, né? Que é o relatório de informações, de transições ali do Workspace. Nesse caso aqui que eu mostro é bem o do Drive, né? A gente pode saber um item que foi deletado, foi feito download, foi editado, foi mudado as configurações de compartilhamento. Então é aquilo que eu falo, o nível de rastreabilidade é o que vai ser mais solicitado para vocês, relatório de impacto também. Então, essa facilidade de já ter tudo pronto no Workspace é o que vai aprimorar nossa segurança ao longo de alguns anos também, né? Muito bem. E a gente vai falar então de DLP. Alguém quer falar alguma coisinha? Não sei, mas vou aproveitar para dar um recado, né? Quem tiver perguntas, pode colocar na ferramenta de perguntas e respostas, que fica nesse ícone à direita embaixo, que é um triângulo, um quadradinho, uma bolinha. Lá dentro tem perguntas e respostas. Você pode colocar sua pergunta ali, a gente vai fazer um bate-papo no final, respondendo essas questões que aparecerem ao longo da apresentação. Pode seguir, Jorge. Perfeito, perfeito. Pessoal, espero que tragam bastante questões, hein?
Podem fazer pergunta mesmo, tá? Quem Por tiver favor. com dúvida, pode ser a dúvida mais básica de todas, pode ser Isso. dúvida avançada. Para isso que a gente tem o Jorge. Estamos aí. Bem, agora a gente vai falar de um tópico que está bastante em alta também, aqui com vazamento de informações, com preservação de informações, é o DLP, né, o Data Loss Prevention. A opção de DLP, ela veio em um mundo em que a gente não precisava sair bloqueando tudo para ficar seguro, né? Em um passado, muitos me falavam, poxa, eu vou bloquear o Drive porque eu tenho insegurança de trabalhar com o Drive, né? O DLP, ele vem para esse mundo para que você deixe tudo habilitado, mas preserve o que você não pode realmente deixar passar, né? Lembra que eu falei lá do artigo 46 da LGPD? Ele fala bem assim, eu posso, Vitor? É rapidinho, ó. Pode sim. O artigo 46 da lei fala: os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados de qualquer situação acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, né? O DLP, ele vai bem no que condiz ali essa solicitação, né? Ele preserva o que não deve ser compartilhado, o que não deve ser exposto. Então, você pode manter uma segurança de preservação do dado que não é compartilhado, ou do seu dado sensível. Um exemplo prático, você pode criar uma regra em que um setor específico dentro da sua empresa, da sua organização, não possa compartilhar informações de cartão de crédito ou de CPF fora da sua empresa, da sua organização. Então, isso te facilita a não bloquear o recurso, deixa ele usar o Drive à vontade, mas, no caso de um dado sensível tentar ser exposto, existe uma regra que vai bloquear esse dado de não ser exposto e ainda tomar uma preventiva ação de alertar quem você quer que seja alertado sobre aquele dado que não deveria ter sido compartilhado, né? Então, ele é bem poderoso nesse novo mundo aqui de segurança que a gente está trabalhando, né? E você pode filtrar também dados que entram, né, Jorge? Porque às vezes também não é o caminho certo do dado estar entrando ali por e-mail, enfim, e aí você já detectar aquilo antes, né, de dar um problema, de dar o vazamento depois, você já detecta na entrada também. Exato. Às vezes até pode compartilhar. O que eu acho interessante é que o DLP ele é tão poderoso que alguns setores podem compartilhar, né? Pode Sim. mandar um cartão de crédito para fora ou um CPF para fora, mas um por vez, né? Se por acaso está tentando mandar uma foto que tenha 10 cartões de crédito, aí a DLP entra em ação e bloqueia porque atingiu um limite de compartilhamento naquela opção, né? Sim. E outra coisa bem importante, o Google ele tem hoje um dos maiores leitores, se não o maior leitor de OCR do mundo, né? E ele escaneia também não só arquivos textos, mas também imagens que você deixa com que o usuário tente compartilhar. Então não tem aquela opção de tentar mandar um anexo com uma foto para fora, né? Ele também vai ler o anexo e vai tomar a sua regra para preservação de conteúdo. Né? Pode ver que ele passa até um scan aqui, ó, nesse slide, porque ele escaneia PDF, conteúdos também que não são texto diretamente, tá? Uhum. Legal. O DLP é um mar de assuntos, assim, obviamente a gente não tem tempo para ficar explorando detalhadamente cada uma dessas funcionalidades hoje, que o webinar ele tem duração de 1 hora, mas assim, desde já eu convido todo mundo que está assistindo, e até quem não assistiu também, caso precise, fazer uma sessão com a gente específica sobre segurança, para a gente tentar entender quais são os desafios de segurança da sua empresa, né, e como que as ferramentas do Google podem auxiliar. A gente vai
fazer esse mapeamento técnico para poder entender, e de negócios também, né, para poder tentar entender quais são as necessidades e apresentar quais as soluções que a gente enxerga, quais os caminhos que a gente enxerga que poderiam resolver esses problemas. Então, concluindo, Jorge, tem mais um pouquinho aí, você, né? Perfeito. E um pouquinho mais também de segurança, que eu compartilho bastante com os clientes agora, é ter o drive de equipe também, né? Diferente do drive comum, que a gente já trabalha há muitos anos, o drive de equipe é um recurso novo comparado ao drive comum, mas que tem níveis de acessos bem diferentes. Ele tem um nível de controle maior e os arquivos realmente não são dos usuários, são do drive de equipe. Então, para quem já está mais habituado àquele conceito de trabalhar com file server, é quase um pouco semelhante, utilizando o drive de equipe. Fora a camada de segurança e controle e gerenciamento desse cara aqui é muito mais forte, né? Um exemplo prático, se uma pessoa cria documentos dentro do drive de equipe e ele é um editor, ele jamais exclui um conteúdo, ele não move um conteúdo se ele não tiver o acesso a movimentar aquele conteúdo, ele não delega acesso se ele não tiver o acesso de delegar, e se por acaso aquela pessoa não tiver mais na organização e seus dados foram devidamente excluídos, sua conta foi devidamente excluída, não tem problema no quesito de informação. Por quê? Porque ele preserva aquelas informações no mesmo estado que ela foi colocada, tá? O Fábio também quer falar um pouquinho, né? Eu gostaria de trocar uma experiência que eu tive com o Drive de equipe, bem rápido. Nós praticamente tiramos o compartilhamento de arquivo através do Samba, né, do CIPS, e migramos todos para Drive de equipe, utilizando os clients que a Google fornece para o Drive. Então, em termos de segurança, para mim foi um alívio muito grande, porque se tu olhar como age um ransomware, por exemplo, ele atua sobre compartilhamento de arquivo, coisas desse tipo, né? Então, realmente, para nós foi uma experiência sensacional, essa parte do drive de equipe. Legal. Ótimo, ótimo. E ajuda bastante. Eu, como especialista em workspace, a coisa que mais fico feliz é gerar segurança, gerar confiabilidade para os clientes. Isso é mega importante. Por isso é um tópico que eu trago para todos aqui. É uma coisa simples de se trabalhar, mas que faz toda a diferença em ter no mundo do workspace, tá? E o que não poderia faltar, e a gente deixa um pouquinho para o final, né? O gerenciamento de endpoint. Isso daqui é maravilhoso agora. O Google está expandindo todas as opções de utilização do endpoint. O que é um endpoint? É a gente poder ter o acesso, o login direto pelo menos por enquanto, no Windows 10. Então, facilita para que vocês possam controlar o login, né, do Windows 10 através de uma conta Google. Então, imagina que ele vai logar aqui, ó, volta ali o símbolo mesmo, né, logou com seu usuário e senha do Workspace, entrou no computador, lá no seu Windows 10, clicou no Chrome, já está logado também na sua conta do Chrome, então a facilidade de usar e o gerenciamento vão estar mega aprimorado nessa versão também do Enterprise, e vocês ainda podem ter recursos de aprimoramento no Windows. Por exemplo, o BitLocker, né? A gente vai lá e bloqueia, criptografa o disco para que não possam fazer um backup, pegar informações desse disco, ninguém poder plugar um USB aí na máquina e tentar pegar informação. Então, te facilita também ter essa gestão de dispositivo. Eu não estou nem falando ainda de MDM, que a gente vai muito mais acima, né? E ficaria dias falando desses recursos, mas para que vocês vejam um pouquinho aí do mundo que estamos caminhando. Então, essa facilidade de ter empresas trabalhando em home office, em ambiente híbrido, o Google está avançando muito, né? Legal. Bom, enfim, nosso tempo está se esgotando aqui, o assunto é infinito, é muito longo, na verdade, a gente está tentando fazer um sumário aqui das funcionalidades de segurança, tem muito mais coisa para a gente falar,
mas eu vou deixar aberto aí para perguntas e respostas, e vou chamar de novo o Fábio enquanto isso, para fazer um resumo, Fábio. Como é que era a tua vida antes de migrar para o G Suite, depois, e depois, quando você fez agora o upgrade para o Workspace Enterprise, o que você estava buscando, o que você está conseguindo alcançar? Cara, eu diria que minha vida é mais tranquila agora, tá? Que bom. Aproveito mais os finais de semana, tal, à noite. É isso que importa. Mas é verdade, é a verdade, né? Eu sempre digo o seguinte, que as ameaças, elas estão trabalhando enquanto a gente está descansando. Então, eu tenho agora, pelo menos, uma plataforma no qual tem pessoas lá trabalhando para que me forneçam a segurança que eu preciso e que seja tão rápido quanto os caras que ficam trabalhando lá para fazer a insegurança, né? Sim. E isso é impagável, na verdade, né? Sim. Qualidade de vida. É uma coisa até que a gente comentou quando a gente bateu um papo antes de hoje, né, que você estava comentando a questão da evolução da plataforma, né? Então, você tem certeza que você está conectado, está utilizando um ambiente que está evoluindo o tempo todo, né? O Workspace, para vocês terem uma ideia, eu recebo 10, 20 atualizações todo dia. É muita coisa. O tempo todo está atualizando alguma coisa e não impacta absolutamente nada no usuário, mas eu recebo um e-mail mesmo, dizendo tudo que teve de melhoria na plataforma. Então, é um barato, não tem nada a ver com as atualizações do Windows que te faz reiniciar a máquina, não. Exatamente. E eu queria assim, para quem gosta de escovar bit, quem gosta desse tipo de situação, de criar um ambiente, cara, eu fiquei maravilhado, assim, realmente, tanto com a plataforma do G Suite quanto o GCP, que é outra plataforma que a gente está utilizando, né? Da capacidade que você tem de acessar a informação. Então, eu crio sistemas que se relacionam com sistemas legados, o RP nosso. Então, eu consigo fazer correlações e acessar web services e webhooks, enfim, que é possível tu fazer que tu não imagina. Nossa, tem isso disponível, inacreditável. Sim, isso é muito legal. Show. A gente já tem algumas perguntas aqui, Jorge. No caso do Volt, no gerenciamento de segurança de informações, pode ser habilitado só para alguns usuários ou grupos, ou em vez de ser para todos? Isso pode, dependendo da versão que você tem aí, ele trabalha com tipos de licenciamento, ou nas versões como o Workspace Business Plus, ele já é complementado para todos, tá? Legal. E aí o Marcos também perguntou que eles têm o G Suite com poucas contas, mas estão interessados em migrar para o Workspace e queremos saber qual versão podemos ir na situação atual. Na verdade, é uma escolha sua, a versão para a qual você vai. O que a gente vai fazer é te ajudar a entender, né, mostrando quais são as vantagens de cada versão e como é que elas complementam a tua necessidade atual. Então, você pode ter algumas contas no business, outras no enterprise, enfim, você pode fazer da forma que você achar melhor. Claro que tem uma limitação, como você tem só até 100 contas, eu não sei se vai conseguir dividir, mas para quem tem mais contas, consegue. Eu acho até interessante que é uma coisa que a gente está passando, Marcos Barbosa, que como você já tem um tipo de licenciamento e ele está se remodelando, falar com um consultor, especificamente na QI, para ele poder te ajudar, dependendo dos recursos e features que você precisa, a gente poder sempre te auxiliar na melhor versão que você vai trabalhar, e nessa questão, se for preço, todas as outras coisas, a gente sempre briga junto com a Google ali para te ajudar também, tá bom? Aí tem uma outra pergunta do Marcelo: para uma boa prática de implementação das ferramentas, seria a utilização total do Workspace. Como trabalhar isso quando os usuários são habituados a utilizar ferramentas da Microsoft? Cara, a gente já fez um monte de projetos de gestão de mudança, justamente para fazer essa transição de uma forma suave, né, para que os usuários queiram mudar para o Workspace. A gente faz todo um trabalho anterior à migração, né? É um trabalho que a gente chama de gestão de mudança. A gente conversa, faz treinamentos, faz capacitação, faz estímulos, faz plano de comunicação. A gente faz uma série de atividades para
engaja alguns colaboradores para serem, tipo, embaixadores da marca, né, enfim, para justamente fazer essa transição com facilidade. A gente fez algumas transições aí bem grandes, como, por exemplo, a maior de todas que a gente fez foi a do Carrefour, que foi com mais de 15 mil colaboradores. Você imagina, obviamente, que não é uma coisa simples fazer essa transição, e a gente conseguiu fazer orientando, dando suporte, apoio, treinamento, e fazendo toda essa parte de comunicação com o usuário para que ele faça a transição da melhor forma possível, né? Então, é esse trabalho mesmo que a QI faz, como eu tinha comentado antes, tanto tudo que acontece antes da migração, né, todo esse mapeamento técnico, a própria implementação, com essa questão de transição cultural e de uso, né, do próprio usuário, e o pós-venda, o suporte também, a gente vai apoiar vocês sempre, desde o momento que vocês viram nossos clientes, a gente vai, até antes, na verdade, de virarem clientes, a gente já vai estar apoiando. O Marcelo fala, verifiquei que esses recursos estão disponíveis na Enterprise, Enterprise Plus. Na verdade, o Volt tem no Business, né, Jorge? Isso, o Business Plus, ele já tem esse recurso. O Business Plus já tem o Volt, já. O DLP, eu acho que é só no Enterprise mesmo, né? Uhum. E na parte do Share Drive, pergunta do Marcos, o tamanho de armazenamento depende do licenciamento? Sim, o tamanho de armazenamento sempre depende do licenciamento. Qual licenciamento se você utilizou? Se for o Business tem 3 modelos, o Enterprise tem 2, e aí você pode, no Enterprise, escolher o Standard ou Plus, e no Business Starter, Standard e Plus. E aí cada um deles tem um armazenamento diferente. Isso vai variar. Eu acho que no Shared Drive se aplica da mesma forma, certo, Jorge? Isso, o Shared Drive, ele tá na versão Workspace Standard acima também, e os espaços, aí cada versionamento ele tem o seu, né? Lembrando que como a gente já tem ali 2 teras no Standard para cima, ele já fica compartilhado basicamente esse espaço pelo drive de equipe, né? 2 tera por usuário, é isso? Isso aí. Isso aí. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, seja pela ferramenta de perguntas, ou seja, aqui ao vivo. Se quiserem perguntar alguma coisa, podem falar ou escrever. Vou pedir as últimas palavras aí do Fábio em relação a toda essa transição que ele teve, enfim, dos desafios que ele está vendo hoje, seja que já foram atendidos com o Workspace, que possam ser atendidos, ou com o Google Cloud de modo geral. Os desafios estão por vir aí, né? Tem bastante coisa para fazer ainda. Nós vamos desenvolver bastante recurso. Nós estamos também trabalhando com a questão do GCP, né? Que também é outra ferramenta que tá vindo junto aí com o Workspace, né? Mas acho hoje que você já tem ambientes também no GCP hoje já, né? Já temos ambiente no GCP, muitos ambientes, né? Principalmente relacionado ao laboratório de inovação. Basicamente é tudo em GCP. Mas a ideia é levar outros ambientes para lá também, né? A ideia é levantar outros ambientes também. Show. O Marco perguntou quem será o comercial para negociação. Marco, faz um favor, manda um e-mail para contato@qnetwork.com.br, que a gente te atende por lá e te direciona para quem for a pessoa certa para te atender, porque tem especialistas de várias áreas, enfim, a gente tem que ver qual é a tua necessidade real agora para poder te direcionar, tá bom? E aí vou passar a palavra também para o Barcelos. Barcelos, faz um encerramento aí em nome do Google, por favor. O interessante, até o que o Jorge mostrou aí dentro da ferramenta, o que o Fábio também comenta, é você ter uma ferramenta para te deixar mais tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir realmente. É isso que a Google tenta proporcionar, ou seja, todo aquele trabalho que é árduo, que não é simples, fazer backup, se cuidar com isso, se cuidar se vai ter algum tipo de invasão, se não vai ter, se vai estar disponibilidade no ar ou não, ou seja, isso está com a Google, isso foi terceirizado.
E a gente garante isso, que vai estar no ar realmente, que não vai ter a falha. Ou até mesmo, se ocorreu alguma falha na Google, como é que eu sei? Nós temos um dashboard que é público. Você pode procurar Google Workspace Dashboard no google.com, você vai clicar lá, vai ter o dashboard de todos os produtos. Se ocorrer algum problema em algum produto, está ali. Isso é público, qualquer pessoa consegue ver. E tem que estar assim. Por quê? É transparência da Google com o seu cliente, transparência com o usuário final também do mundo consumidor. Está ali. Se ocorrer o problema, a Google vai falar. Ela vai assumir, vai dar o que está ocorrendo, passo a passo, tanto para o cliente empresarial quanto o cliente consumidor também. Então, ou seja, essa tranquilidade, essa transparência é algo primordial. E você precisa ter nas ferramentas também, caso seja necessário efetuar qualquer tipo de investigação, seja com a central de segurança ou com o Volt. E quem utiliza essas ferramentas tem que ser auditado também. Senão, como o pessoal fala, você criou quase que um Deus dentro da empresa que enxerga tudo e ninguém audita ela. Não, não. Ela também vai ser auditada. Todos são iguais. Então, todos têm que ter o mesmo nível de acesso e de criticidade de acesso também. Legal. Eu acho que o maior benefício realmente de usar o Workspace é realmente ter essa gestão, ter essa governança sobre o ambiente, todo o ambiente de comunicação e colaboração que hoje é cada vez mais importante, principalmente muita gente trabalhando em home office, isso é uma tendência, né, que vai continuar. Pode ser que algumas empresas voltem, ou parcialmente voltem, mas nem todas, ou, dependendo do negócio, obviamente, nem estão em home office, mas, enfim, a tendência do home office aumentou muito, cresceu muito, e vai continuar alto. Então, você tem que ter gestão sobre os ambientes que os colaboradores usam para fazer todas as suas comunicações, documentos, videoconferências, e-mails, chat, etc. Então, você tem governança e, com isso, você também consegue aplicar as funcionalidades de segurança, né, para poder garantir a integridade dos seus dados. Então, isso é muito bacana. Eu acho que todo mundo que é cliente do Workspace é um cliente feliz, graças a Deus. Isso é muito bom, né? E a gente fica feliz aí de poder ajudar, de fazer esse meio de campo, entender as necessidades do cliente e conseguir endereçar dentro dos ambientes do Google Cloud também. Tem uma última pergunta aqui, do David. Jorge, chegou a ver essa pergunta? Sim. David, obrigado pela pergunta. Eu estou entendendo que... Vou ler a pergunta para todos. Boa tarde. Na ferramenta de acesso com ID e senha Google para computadores, no caso do Windows 10, estou implementando duas ferramentas para segurança, como o cofre de senha e o reset de senha para os usuários que não conseguem logar no PC. O Workspace faz esse mesmo trabalho sendo cofre de senha e também ferramenta de acesso ao PC? Eu teria que entender um pouquinho mais essa opção aqui, David, com você, porque no quesito de cofre de senha, a gente está falando em ter um repositório único das senhas, né? Se sim, daria para a gente pensar em uma maneira lá no Workspace, tranquilamente, e a opção de não trocar a senha é bem tranquilo também, né? Existe uma página em que a gente pode mudar o URL de troca de senha, facilitando assim o usuário não poder mais ter acesso à troca de senha de reset do Workspace. Então aí a sua gestão fica descentralizado com essa troca de senha. Bem tranquilo. Legal. Espero que a gente tenha respondido as questões. Quem ainda tiver alguma questão, pode mandar um e-mail para contato@qinetwork.com.br. A gente vai responder todas as questões. Jorge, pode só colocar na última tela aí, por favor? Último slide. Essa aqui é a jornada de produtividade e segurança da QI Network. Por meio dessa jornada, a gente vai auxiliar as empresas a fazer a migração ou upgrade da sua versão atual do G Suite para o Workspace. Então, se a empresa não está usando o Workspace ainda, a gente vai auxiliar a fazer toda a parte de análise e orientação, mapeamento técnico, o planejamento da implementação, a implementação e dar suporte também após a implementação. E para quem já é cliente G Suite, né, que é a versão anterior do Workspace, a gente está com uma promoção de upgrade com descontos para as versões Business Plus, Enterprise Plus. Então, quem quiser, basta entrar aqui nesse link, vocês vão receber esse vídeo que vai ser compartilhado na agenda do evento, e vocês podem acessar essa página para conhecer um pouquinho mais como é que funciona a nossa jornada de produtividade e segurança.
usando o Workspace. Queria agradecer aí o Marcos Barcelos, do Google, está com a gente aí todo o webinar, muito obrigado. Agradecer o Jorge, obviamente, que é nosso especialista técnico, que nos dá suporte aí em toda essa questão de Workspace. E especialmente ao Fábio, que é nosso cliente do Kirish, que realmente nos ajudou bastante aí, dando o depoimento dele de como é que fez essa primeira migração para o G Suite e depois o upgrade para o Workspace. Muito obrigado aí a todos que participaram. Agradeço a todos. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Falou. Muito obrigado pelo convite.